Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Professor Bruno Criado. Eu sou a Maria Júlia Ferraz, sou advogada, professora e também integrante desse projeto que tem por objetivo te auxiliar na compreensão dos dispositivos da legislação trabalhista. Bom, em continuidade aos vídeos aqui do canal, hoje nós iremos conversar acerca do artigo 37 e parágrafo único da CLT. É um dispositivo que complementa para nós o estudo acerca da Carteira de Trabalho e Previdência Social, a conhecida CTPS. Bom, antes de nós fazermos a leitura do dispositivo, eu reitero aqui com vocês as minhas redes sociais para que vocês possam me contatar se ficarem com qualquer dúvida em relação ao dispositivo que conversaremos hoje ou em relação a outros dispositivos que já foram comentados aqui no canal. Também será uma honra recebê-los para que possamos conversar acerca de tantos institutos trabalhistas que estamos analisando. Bom, vamos para a leitura do nosso artigo de hoje, o artigo 37 da CLT. Ele diz para nós o seguinte: no caso do artigo 36, lavrado o termo de reclamação, determinar-se-á a realização de diligência para a instrução do feito, observado, se for o caso, o disposto no parágrafo 2º do artigo 29, notificando-se posteriormente o reclamado por carta registrada, caso persista a recusa, para que, em dia e hora previamente designados, venha prestar esclarecimentos ou efetuar as devidas anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social ou sua entrega. Vamos lá. O que esse dispositivo traz para nós? Primeiro, no artigo 36 da CLT, nós temos consagrado um procedimento reivindicatório do empregado que pode ser utilizado nos casos em que o empregador deixa de proceder com a assinatura ou com qualquer anotação na Carteira de Trabalho e Previdência, ou ainda quando ele se recusa a proceder com a entrega desse instrumento ao empregado. Então, nós temos um procedimento através do qual o empregado, seja pessoalmente ou acompanhado de algum membro do sindicato, ou até mesmo através do sindicato, possa se dirigir até uma delegacia regional ou outro órgão autorizado e iniciar uma reclamação contra aquele empregador, cujo objetivo nada mais é que a anotação na CTPS ou a entrega desse instrumento ao trabalhador. Nesse caso, pessoal, nós temos, a partir do artigo 37, a regulamentação de como vai ser esse procedimento, de como é a instauração dessa reclamação e como ela vai prosseguir administrativamente. Vejam, o artigo 37, ele diz para nós o seguinte, que, iniciada essa reclamação por parte do empregado, poderá haver uma instrução desse feito, ou seja, poderão ser realizadas diligências para melhor instruir aquela demanda e, posteriormente, a reclamada, o empregador, será notificado para que ou proceda com a regularização daquela questão que está sendo discutida na reclamação, ou seja, para que entregue a CTPS ou para que proceda com a devida anotação, ou ainda, ele poderá também, se eventualmente se recusar em praticar esses atos, apresentar as suas declarações acerca do feito, ou seja, prestar os seus esclarecimentos. Vejam que vem consagrado no artigo 37 da CLT o exercício do contraditório e ampla defesa por parte do empregador, de modo que, se eventualmente houver uma recusa na anotação da carteira de trabalho do empregado, ele venha a prestar esclarecimentos diante dessa reclamação. Então, nós teremos um dia e hora designados para que o empregador possa comparecer e esclarecer de fato qual é a sua versão em relação àquilo que vem sendo reivindicado naquela reclamação. Vejam, então, que é um procedimento que o artigo 37 traz para nós os atos que serão praticados, de modo que, após a reclamação pelo empregado, seja pessoalmente ou por seu sindicato, haverá uma instrução daquele feito e com a respectiva notificação da reclamada por carta registrada. E aí, a partir disso, nós temos duas possibilidades que podem ser praticadas pela reclamada. Ela pode, eventualmente, corrigir aquele ato, ou seja, sanar aquele problema que é objeto da reivindicação, como também pode apresentar a sua defesa, prestar os seus esclarecimentos, consubstanciando aí o exercício do contraditório. Ainda, pessoal, o parágrafo único do artigo 37 acrescenta para nós informações importantes em relação a esse procedimento. Ele diz o seguinte, que não comparecendo o reclamado, lavrar-se-á termo de ausência, sendo considerado revel e confesso sobre os termos da reclamação feita, devendo as anotações serem efetuadas por despacho da autoridade que tenha processado a reclamação.
Vejam, o procedimento vem previsto no artigo 37 e o parágrafo único acrescenta para nós o que acontecerá caso a reclamada permaneça inerte. Ou seja, caso ela não venha a sanar aquela questão objeto da reclamação, como também não venha a prestar nenhum esclarecimento, não venha a exercer o seu contraditório. Nesse caso, o parágrafo único diz para nós que essa reclamada será considerada revel e confessa, ou seja, todos os fatos trazidos naquela reclamação serão presumidos como verdadeiros. E aí, para que aquele empregado não fique à mercê do empregador, aquela responsabilidade de anotação será transferida para a autoridade que tenha processado a reclamação. Então, aquele problema, aquele vício constante na reclamação, na anotação da CTPS, melhor dizendo, será sanado pela autoridade que está processando aquela reclamação que foi iniciada pelo empregado. Vejam, pessoal, que é importante destacar aqui, esse procedimento administrativo e consequente anotação por parte da autoridade competente não afasta a penalização que pode vir a sofrer o empregador. Vejam que a ausência de anotação na CTPS, dos elementos lá no artigo 29 da CLT, traz inúmeras consequências ao empregador, sejam trabalhistas, previdenciárias e ainda há o que se falar também em consequências criminais pela prática desses atos. Inclusive, pessoal, o doutrinador Ricardo Rezende acrescenta essa informação para nós, dizendo o seguinte, que a falta de anotação do contrato de trabalho em CTPS configura infração administrativa, cabendo autuação pela fiscalização do trabalho, bem como configura, em tese, crime de falsificação de documento público, conforme o artigo 297 do Código Penal. Então, o que estou pretendendo dizer a vocês é que, mesmo havendo esse procedimento administrativo e a solução do caso mediante anotação por parte da autoridade competente, isso não impede, nada obsta que aquele empregador venha a sofrer as sanções previstas na legislação, inclusive sanções criminais em razão da ausência de anotação ou anotação indevida na carteira de trabalho e previdência daquele empregado. Então, pessoal, o dispositivo que nós conversamos hoje, ele prevê um procedimento a ser adotado nos casos de recusa ou indevida anotação na carteira de trabalho e previdência social do empregado. Vejam que nós temos traçados todos os elementos que vão compor esse procedimento, essa reclamação a ser iniciada pelo empregado e também uma consequência caso aquela reclamada se mantenha inerte, qual seja a respectiva anotação na carteira por parte da autoridade competente. Bom, eu reitero aqui com vocês as minhas redes sociais, esses foram os comentários de hoje, não deixem de me contatar, será uma honra recebê-los, caso tenham ficado com alguma dúvida em relação aos nossos comentários de hoje, e também não deixem de conferir os próximos vídeos aqui do canal. Até mais!